Eu vou te ensinar como você comprova para o empresário que segurança é sim investimento e não custo. Por quê? Porque o investimento ele tem que trazer retorno. E como que eu vou fazer isso para te ensinar? Comparando justamente o investimento financeiro com a eliminação de um risco. Qual deles vale mais a pena o empresário aportar capital para esperar algum retorno? Porque esse é o conceito de investimento, tá? Só falar que segurança é investimento e não custo, mas não saber provar, não convence ninguém. Então vamos lá. Primeira coisa, investimento financeiro a um juro de 1%, juro composto de 1% já líquido, descontado todos os tributos, todos os impostos. É um excelente investimento para quem entende um pouquinho, tá? Eu vou aportar um capital de 100 mil. O mesmo capital de 100 mil é o que eu preciso para enclausurar um ruído que está acima do limite de tolerância. E agora? Eu só tenho 100 mil reais. Eu vou lá e invisto em embarreiramento acústico, tirar aquele compressor daquele ambiente e canalizar o ar comprimido e botar o compressor para fora do pavilhão. Enfim, eu não sei qual que é o projeto. Eu sei que custa 100 mil e eu sei que com esses 100 mil eu vou conseguir reduzir abaixo do limite de tolerância e ruído. Ou se eu botar 100 mil no investimento financeiro e deixar rendendo meu dinheiro, o que vale mais a pena aos olhos do empresário? É assim que a gente vende segurança de trabalho, tá? Então, se eu colocar 100 mil a um juro aí líquido já de 1%, depois de um mês eu vou ter 101 mil. Aí depois no próximo mês vai ser 1% sobre os 101 mil, porque é juro composto. Se vocês colocarem isso numa planilha ou souberem fazer o cálculo certinho, vocês vão perceber que em 24 meses, vamos projetar esse investimento para 2 anos, tá? Em 24 meses, esses 100 mil que foram tendo filhotinhos aqui, o juro composto foi comendo, que é uma maravilha da humanidade, é o juro composto, tá? Ao fim de 24 meses, esses 100 mil se transformaram em R$ 125.716. Claro que um valor cravado aqui, isso tem uma variação quando é investimento, tá? Você gostaria, Jéssica, de ganhar 25 mil depois de 24 meses, deixando teu dinheiro paradinho lá? Gostaria, né? Então é um bom investimento? É um ótimo investimento. 100 mil reais em 24 meses render 25 mil, beleza. Você desconta desses 125, obviamente, seu capital inicial, que é os 100 mil reais, né? E o seu lucro, então, foi de 25.716 reais. Você tem um ROI, você tem um retorno do investimento aí de 25,72%, num payback, que é o tempo de retorno, de 24 meses. É um bom investimento, tá? Eu tenho investimentos parecidos com isso aqui, até inferiores, e ainda assim estão bons. Agora, vamos comparar com investir em segurança do trabalho. Olha aqui, eu vou eliminar o ruído superior ao limite de tolerância, maior que o limite de tolerância, de um setor onde tem 50 empregados, onde tem 50 pessoas, 50 trabalhadores empregados, que não são colaboradores, são empregados trabalhadores, 50 pessoas expostas acima do limite de tolerância. Quando eu tenho um trabalhador exposto a ruído acima do limite de tolerância, e eu peguei o ruído porque nem se discute EPI, tá? O que a empresa tem de obrigação tributária? Recolher o financiamento da aposentadoria especial desses trabalhadores. E aí eu fiz um cálculo aqui, ó. 50 trabalhadores, hipoteticamente, numa metalúrgica, numa indústria qualquer, tá? Que tem uma remuneração média aí de R$ 3.500, que é uma base bem razoável, alguns ramos aí até mais, tá? Então, 50 vezes 3.500 de média salarial vezes o FAI de 6%, financiamento da aposentadoria especial de 6%, e aqui os trabalhadores, ó, esse homenzinho aqui feliz é o seu Malaquias e os seus 50 colegas, tá? Eu vou recolher 3.500 vezes 50 vezes 6% para fins de financiamento da aposentadoria especial desses trabalhadores, todo mês R$ 10.500. É o dinheiro que eu vou calcular sobre a remuneração deles e vou mandar para a Previdência Social para garantir que seja custeado o financiamento da aposentadoria precoce, aposentadoria especial que eles terão quando cumprir o período de carência, tá? Isso aqui é todo mês, porque salário tem todo mês, não tem todo mês salário? Então todo mês tem o tributo sobre o salário. Esses 10.500 eu vou multiplicar pelo mesmo tempo que eu coloquei deixando rendendo lá meu dinheirinho no meu investimento, 24 meses, pode ser? Quanto a empresa pagaria de tributos depois de 24 meses? R$ 252 mil. 10.500 vezes 24, 252 mil reais de tributo. Esse dinheiro volta de alguma forma? Não, não volta. É uma obrigação tributária para financiar a aposentadoria dessas pessoas. Agora, se eu investir os mesmos 100 mil, conforme o orçamento que o técnico de segurança, que o engenheiro de segurança buscaram uma empresa especializada em acústica, fizeram um mapa acústico ali do ambiente, identificaram as principais fontes geradoras e definiram como enclausurar, como embarrear, ou como tirar, eliminar o risco tirando a fonte geradora daquele ambiente, com 100 mil reais tu faz as adequações necessárias. E a empresa investiu esses 100 mil reais e reduziu
Então, o limite de tolerância do ruído abaixo do LT, agora ele ficou inferior ao limite de tolerância e esses 10.500 mensais foram eliminados, tá? Se eu economizei esses 252 mil ao longo de 2 anos e eu investi os 100 mil, vamos reduzir esses 100 mil dos 252, afinal, para economizar os 252 eu precisei investir os 100 mil, né? E ainda assim, depois de 24 meses, eu vou ter um lucro de 152 mil reais. Eu vou investir 100 mil na segurança, vou economizar 252, vou tirar os 100 mil que eu investi, que já saiu do meu bolso, simplesmente voltou, e ainda vou ter um lucro de 152 mil reais. O ROI, o retorno do investimento, é de 152%, porque foi 100 mil, né? Então compara, investimento financeiro, 25,72% de retorno. Investimento em segurança, 152%. O investimento em segurança do trabalho, nesse caso hipotético aqui, foi quase 6 vezes mais rentável. O retorno financeiro desse investimento foi quase 6 vezes maior do que eu colocar a 1% de juro composto ao longo de 24 meses. É assim que se justifica e se prova com números que segurança é investimento e não custo, tá? E eu só falei aqui do financiamento da aposentadoria especial. Aqui a gente pode falar ainda da redução do FAP, que é outro tributo que aumenta o gildrate da empresa. Poderia falar da redução da insalubridade. Nós poderíamos falar da redução do absenteísmo, que é outro dinheiro. A redução de custos com advogado, com perito, etc., porque não tem exposição a risco. A diminuição de indenizações, porque a pessoa ficou surda, ficou doente lá na empresa, se acidentou, ficou com cicatriz, etc, etc. Tem muitos custos que nós podemos projetar que são eliminados quando a gente também faz a neutralização ou eliminação de riscos. Mas a gente tem que saber fazer conta, mostrar dinheiro que está ficando no caixa da empresa por investir em segurança. É assim que a gente valoriza o nosso passe, tá? A parte tributária, financiamento da aposentadoria especial, FAP, gildrate, como contestar um nexo técnico para evitar que aumente o tributo sobre a folha, tudo isso vocês têm lá no nosso curso, no nosso treinamento SAT+, que até está numa condição especial durante uma semana, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, tá? Mas durante uma semana, a partir de amanhã, que dia é hoje, Jéssica? 9? Então, dia 10 agora de junho até o dia 17 de junho está com preço reduzido, tá? E mesmo que você está assistindo esse vídeo depois dessa data, ainda assim é 1.190, é um preço super acessível para você ter acesso aí a 130 aulas gravadas, a grupo de WhatsApp onde tem debates ali todos os dias, a uma aula mensal ao vivo pelo Zoom para a gente trocar ideia e eu responder todas as tuas dúvidas, a um caminhão de material complementar e ferramentas que eu uso para atender as empresas, para gestão de FAP, aposentadoria especial, e você pode usar também para criar um produto eventualmente, ou se destacar na empresa que você trabalha, ainda assim muito acessível. E se você deu a sorte de assistir esse vídeo dentro desse período ainda, vai ter ainda um desconto. De 1.190 vai cair para... É um bom desconto, né, Jéssica? Que eu não posso falar porque a equipe de marketing me proíbe de falar preço de promoção. É só surpresa lá, surpresinha para vocês, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não te custa absolutamente nada deixar um coraçãozinho, um likezinho ou um comentário aqui embaixo. Um abraço.